Olá, meu querido irmão em Cristo, aqui é o pastor Ricardo, com o devocional do dia, e eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esse privilégio de podermos estar juntos, aprendendo mais da sua palavra, e também com você, meu amigo ouvinte, que tem nos acompanhado nesses devocionais. Eu acredito que você também tenha sido abençoado, porque estamos aqui juntos para falar de Deus e da sua palavra, né? Então, hoje eu gostaria de falar sobre o perdão de Zaqueu. O perdão de Zaqueu. A palavra perdão, então, é muito conhecida na Bíblia porque é exatamente para isso que o Senhor Jesus Cristo foi enviado, para perdoar pecadores. Eu gostaria, então, de falar sobre o perdão de Zaqueu, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A história muito conhecida de Zaqueu. E interessante que podemos observar que aqui vai dizer algumas características de quem era Zaqueu. Aqui nos primeiros versículos 1 e 2, vai nos dizer que Zaqueu era um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Interessante que a palavra publicano era no tempo então do Senhor Jesus Cristo, era aquelas pessoas que eram coletoras de impostos, judeus, coletores de impostos, que colhiam impostos exatamente para Roma. Então eram pessoas que eram odiadas no seu meio social, dentro do judaísmo, porque eram judeus que trabalhavam para Roma, coletando impostos para Roma. Então esse Zaqueu era uma pessoa discriminada, né? Então podemos observar que o que fez com que Zaqueu tivesse essa vontade de conhecer Jesus, essa curiosidade, o levou a fazer algo diferente, né? Algo diferente. E podemos imaginar a situação em que Zaqueu está pulando atrás das pessoas, porque ele ser baixinho, né? De pequena estatura. Então ele resolve. Ele tinha um problema na mão, mas também ele tinha uma curiosidade. E essa curiosidade era querer saber quem era Jesus. Aqui no versículo 3 vai dizer: procurar ver quem era Jesus, mas não podia. Os dois problemas então são por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Mas interessante que essa curiosidade de Zaqueu era uma curiosidade que ele queria por toda forma acabar com ela, porque a vontade de conhecer o Senhor Jesus Cristo era muito maior. É interessante porque essa curiosidade de Zaqueu deve ser a mesma curiosidade nossa, de conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo através da palavra de Deus. Aqui Zaqueu então sobe na árvore, ele se livra da multidão, corre entre a multidão, sobe numa árvore. Sicômoro é uma árvore média que daria para subir, então ele sobe para ver exatamente onde o Senhor Jesus ia passar. Mas é interessante também que aqui nos versículos 5 a 7, vai dizer: quando Jesus chegou àquele lugar, olha para cima, olha para onde Zaqueu estava e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. É interessante que o Zaqueu é encontrado, né? Ao invés de ele querer conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo já sabia quem ele era. Então o Jesus olha para a árvore, olha para cima onde Zaqueu estava pendurado na árvore para ver quem era Jesus. E o Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, né? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 5. Zaqueu então desce depressa. É interessante que o Senhor Jesus Cristo aqui mostra um atributo divino chamado de onisciência. Onisciência é um tipo de atributo único, exclusivo da divindade, da trindade, onde se
se classifica em que a onisciência é o ato de conhecer todas as coisas, tanto passado, presente como futuro. Só Deus tem essa capacidade do Senhor Jesus Cristo. Então, Zaqueu, creiamos que tenha ficado até, de certa forma, preocupado, né? Como é que ele conhece meu nome? Mas é interessante que, ao passar nessa cidade de Jericó, segundo o versículo 1, era necessário o Senhor Jesus Cristo encontrar-se com esse homem. Então o Senhor Jesus faz um pedido: Zaqueu, desce depressa que hoje vou ceiar na sua casa. E é interessante que no versículo 6, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. A curiosidade de Zaqueu transformou-se em um sentimento de alegria. Aquele que queria conhecer o Senhor Jesus Cristo já conhecia, e então ele vai ficar na sua casa. Que grande bênção é essa, não é verdade? Porque notamos aqui então que, de apenas querer saber quem é, a própria pessoa que Zaqueu queria saber quem era, vai ficar na sua casa. Então por isso que ele desce daquela árvore, da pequena árvore, com alegria. Mas interessante também é que no versículo 7 vai dizer: todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A multidão murmura, critica, né? E hoje, infelizmente, é assim. As pessoas que querem conhecer o Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas dizem: não precisa de Jesus Cristo, não. Você pode chegar ao céu através de boas obras, através de comportamento excelente, através de ser um bom pai, uma boa mãe, através de fulano, de betano. Mas na realidade não existe outro intercessor, outro mediador que nos leve a Deus, senão o Senhor Jesus Cristo, conforme João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a multidão sussurra, então murmura e critica, né, atitudes, vozes de maledicência, né? Ele está com um pecador. Interessante que as pessoas sabiam que Zaqueu era um pecador, né, por ser um publicano. Na realidade, um publicano era um ladrão, né, porque ele roubava os próprios compatriotas. No caso aqui de Zaqueu, roubava os próprios judeus para dar a Roma. Então tinha determinado valor do imposto, ele cobrava mais e dava o imposto a Roma, e aquela diferença ficava com ele. Mas interessante aqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele sabe quem é esse Zaqueu, o pequeno Zaqueu, né? Conhecido na história para as crianças, o pequeno Zaqueu se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já está na casa de Zaqueu. Zaqueu, vamos para a sua casa, né? Zaqueu desce correndo, alegre daquela árvore. Mesmo em meio às críticas das pessoas que até ele podia conhecer, ele não olha para isso, mas então leva o Senhor para sua casa para então ter uma ceia, uma merenda, né? E aqui então, irmãos, no versículo 8 a 10, podemos ver então que Zaqueu é salvo, né? Salvo. No versículo 8 vai dizer: entremente Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele resolve então, essa é a primeira atitude de uma pessoa salva. Ele resolve dar metade das suas riquezas aos pobres. E a segunda parte desse testemunho de Zaqueu, ele diz ainda, continuando no versículo 8: e em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele restituirá então 4 vezes mais aquele que ele roubou, aquelas pessoas que ele roubou. Naturalmente sabia então que Zaqueu era um ladrão, porque ninguém vai dar metade dos seus bens de primeira logo e depois dar mais 4 vezes do restante a quem defraudou. A verdade aqui, meus irmãos, é que o que faz com que as pessoas sejam salvas não são boas obras, porque seria que boas obras? Resolver dar metade dos bens, né? Resolver então dar metade dos bens e mais alguma coisa àquelas pessoas. Não. O Evangelho é o Evangelho transformador. Aqui Zaqueu está reconhecendo quem ele era. E ele usava o seu trabalho de coletor de impostos para se apropriar das coisas que não eram dele, dinheiro que não era dele. Por isso que ele fala que tem que vai devolver. Então o Evangelho, irmãos, ele tem a capacidade de transformar o pecador de dentro para fora. O Evangelho é uma mudança radical vinda de Deus. Ao recebermos o Evangelho e aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, nós começamos a ser então honestos. Aqui eu fui honesto, eu vou devolver. Eu vou ser uma pessoa ética. Eu sei que eu roubei, eu quero devolver. Eu vou ter amor pelos pobres, eu vou devolver. Ele fala aqui então no versículo 8: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele tem a alegria de poder então se reconciliar com aqueles que roubou. Ele agora tem a paz de Jesus Cristo no seu coração.
E o Senhor Jesus Cristo também dá o próprio testemunho de Zaqueu na sua salvação, no versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu era um judeu. Então o Senhor Jesus Cristo colocava então os judeus como os filhos de Abraão, por Abraão ser o pai da fé, né? Um judeu, pai da fé, Abraão. É interessante isso, né, irmãos? Essa salvação, esse perdão de pecados e a salvação quando vem, quando aparece, basta apenas queremos conhecer o Senhor Jesus Cristo, ter essa curiosidade. A missão do Salvador Jesus Cristo, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um perdido. O que é uma pessoa perdida diante de Deus? São aquelas pessoas que estão distantes de Deus por causa dos seus pecados. Enquanto você não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você